Fala, Gamara, Veloi, como é que você vai comprar lá? Lá no nosso caso, nosso Mishnah nomeado, mas ele é cala. Ele foi o que culpou, que fez o boato. E por isso que a gente fala, não, agora você vai casar com ela. Agora, Acha, na Masecha de Gitin, Abrinan Kambei, Bekara Ermeleite. A gente pode falar o quê? Já que ele está voltando, já que ele está casando com ela de novo, ele por ser barodeira porque teve o boato, ele está casando com ela de novo, o boato não foi nada. Isso prova que o boato não foi nada. Mas o outro pode, nunca é boato? O outro não. Nunca é boato, nada está comprovado? O próprio marido pode casar novamente, mas o outro não. Colocou o boato não aí. O causador do boato não pode. Não. O próprio marido a gente fala para não voltar. Mas se voltou, parece que o beijinho não. Mas o causador do boato não pode casar. Não. Então, mas mesmo sendo só boato, não precisa. Mas é proibida para o casador do boato isso? Que é? Proibida para ele, proibida para ele. Porque ela era proibida antes quando ela era casada, então ela era proibida, por isso que ele não pode. O cara não pode. Lógico. Mas uma chance do cara não ter mentido. Mas Rav fala. O cara podia armar. Isso é Rebbe fala. Tem uma discussão. Toma cuidado para não ser o causador. Rebbe fala, mas isso é mitzvah de você não ser causador de boatos. Tô falando. A gente deu aqui ontem. A gente tira de Mishnah. Isso, você não pode ter uma veracidade maior para o boato. Tem Rav, Rebbe. O cara não tem interesse. Se ele Tem podia Rav? depois, ele podia inventar um boato. Tem Rav, Rebbe. Rav. Não. Entendeu? Mas se ele sabe que ele é inimigo dele, ninguém não é. Não, mas ele precisa ser inimigo, ele pode só. Tem Rav, Rebbe. Rav fala que é só se o boato tem testemunha. Tá. Tipo, não tem testemunha do ato, mas a gente viu ali. Entendi. Rav. Rebbe fala, não, boato, É boato. se é um boato forte, você De leva em e-mail consideração. Com seu sócio. Mishnah. Onde tem fumaça tem fogo, né? Também fiquei Medatayam. Somente Aquela pessoa trouxe um shaliach. Um shaliach trouxe um gueto para uma mulher. Ele veio de fora de Israel, ela estava dentro de Israel. Ve'amar e falou, Bifanai nichtav. Olha, ele escreveu e assinou na minha frente. Lois sete estão. O próprio shaliach, ele não pode casar com a mulher que ele está trazendo o gueto. Por quê? Porque todo o gueto, a gente está se baseando na palavra dele. A gente acreditou nele que o cara escreveu, que o marido dela escreveu na frente dele. Ele assinou na frente dele. Então agora não pode chegar o cara. Agora já está separado, não pode. Met, haragtiv, haragnu. Agora se ele foi lá testemunhar que o cara morreu, ou que eu matei ele, ou que a gente matou ele, ou que eu vi a pessoa matar ele. Lois sair também não pode casar com a mulher dele. Por quê? Porque tudo que a gente vai permitir ela casar de novo com outra pessoa, por causa do testemunho. Rebiuda Omer, Rebiuda discute, fala haragtiv, logo nessas coisas. Ele fala, eu matei, a gente não pode casar com ele. Agora, haragnu, a gente matou, quer dizer, o Mará vai falar que a gente matou, eu estava lá quando mataram. Se nascer história, ele pode casar com a esposa. Fala, Mará estava terminado aí, é o motivo que a gente fala sobre aquele xerife do Shurito, que ele trouxe. O cara morreu porque ele é por um motivo que então, se tiver dois edim, não tem problema. Mas aqui é porque a gente fala que para as mulheres a gente facilita e libera com um edim. Mas se tiver dois edim, não tem problema se ele é um dos dois. O problema é se ele é o único edim. Mas estava terminado. E a caçam rinante. O problema é o que? É porque ele veio de fora de Israel, porque não dá para você correr atrás das testemunhas do gueto, etc. A gente está todo se baseando nele. Aval, Meretz Israel da Lavarenga, sabe que nem certo isso. Agora, se você Israel que dá para que se a gente suspeitar, dá para correr atrás do gueto, então ele poderia casar. Se ele veio de perto, uma vez que você pode chegar lá e correr atrás quem é que escreveu, cadê, quem são essas testemunhas e tal. Ve'amet de lá valei Kassamchina. De amar Marabishá, Daika Mitzvah, Pecatando, mas tem um problema, só falando sobre quando ele se baseia no baseia, mas quando ele fala que ele faleceu, quando ele vai uma testemunha e fala que teu marido faleceu, e vem lá testemunhar que o marido da mulher faleceu, e a gente fala que tem uma regra, a gente fala assim, que a mulher, ela, agora vai falar mais pra frente, que a mulher, ela corre atrás de ver se ele faleceu mesmo, não é tão, teu marido faleceu, tá bom. Ela corre atrás para ver. Então a gente não se baseia só no que ele falou. Então por que a gente fala que não pode casar com a mulher? Fala com ela, tamleika que estava. Não, lá no caso que a gente falou que ele só que quando não tem nenhum que estava, nenhum nada escrito que testemunha sobre o falecimento dele. Então é só sobre ele que a gente está se baseando. Agora, no caso do que trouxe o gueto, que era de Israel, tem aqui uma coisa escrita. Gitnan, ma ben gueto lemitar, shaktav morria. Qual a diferença entre o gueto e você fala, o cara testemunhar que o marido faleceu?
A diferença é que o Ktav, o Gueto, o que está escrito ali, ele prova o que você está falando, é uma prova para o que você está falando. E já que a gente se apoia no que está no Gueto, e não completamente na Edut dele, por isso que a gente falou, a gente também não deixa o cara que testemunhou sobre outro que faleceu casar com mulher. Agora a gente vê o Metaractiva da Edut, não é certa história. Se o cara falou que ele faleceu, ou matei, ou mataram, ou a gente matou, não deixa ele casar com mulher também. Fala agora, o de Lois certa história, ele próprio pode casar com aquela mulher dele, com aquela mulher do outro, mas pode casar, ela pode casar com outra, tá liberada. Tem a maravilha de falar, Yosef, Ploni, Levani, Menunci. Se a pessoa chegou no tribunal do Bedin e falou, isso aqui é um homem que chegou e falou, esse outro cara teve relação comigo, quer dizer, estuprou ele. A força. Então o cara que teve relação com ele, ele é Chayav Skila. O homem que estuprou outro homem, ele é Chayav Skila. Que Chayav Skila? Ele é passivo de apedrejamento. O Ve'acher Mistarfim Derogó. Ele e mais um, outro ele pode ser um dos testemunhos, porque precisa de 2 testemunhos para ser alguém ter apedrejamento. 2, ele mais um é o suficiente para o Bedin correr atrás, fazer todos os hatirot lá, todos os pontos que eles faziam para levar o caso adiante. Agora, Lirtzoni, se ele fala, olha, ele fez isso, mas eu quis. Rashá ou Betorá, Rashá de outra de Hamas. Ele é Rashá, porque no caso aqui os dois seriam Havskilá. Ele é Rashá, e a Torá não deixou o Rashá mesmo falar sobre ele. Ele falou que foi com a vontade dele. E aí? Se for assim, na nossa Mishnah a gente falou o quê? Que o testemunho ele fala sobre ele, eu matei, e a gente acredita, libera ela para casar com qualquer um. Não deveria acreditar. Se o cara que fala ele teve relações, o homem lá com o homem do eu quis, a gente fala não acredita nele, porque ele não pode ser um ele para fazer ele próprio achar. O outro caso que fala eu matei o marido dela, a gente acredita porque fala que maravilha, mas chaneiro de chá daqui, falar que o testemunho para a mulher a caminho foram mais lenientes para deixar ela casar com outro, bem amarado, mesmo assim a gente tem uma rigidez, que o quê? Se é uma pessoa que ele é ladrão, drabanan, que é ladrão drabanan, por exemplo, esse aqui é uma cubiada. Por exemplo, ele vai no cassino, ou ele brinca com apostas e tal, ou ele brinca aquelas brigas de galo. A gente viu já isso de quem é Passula Edu. Isso aqui não é Gezer porque você está roubando, que o cara está te dando, mas no fundo o cara não queria te dar. Tem um pouco de Gezer trabalhando. Então isso aqui ele ainda é caché, por mais que ele seja Passula Edu, para liberar uma mulher a gente aceita ele. Só o Gazan da Torá, só se ele é ladrão mesmo, que aí a gente não aceita quando a gente não aceita para o deixar. Então tem um ponto aqui no testemunho para liberar a mulher de casar, que a gente é mais leniente. Mesmo se quiser falar isso. Nem Marav Menashe de Amar Kerabiuda, vou falar o que é Menashe, que fala isso, fala só com Marabiuda. Fala com Marabiuda, que eu falei até para Banan. Betava de Rabananach, muito de Rabanan seria o que derava de Amarava como Marav Adam Karov Etzelat Pena Bessimat Morachá. A pessoa é Karov para ele mesmo. Ele é pastor para falar sobre ele mesmo, e ele não pode se colocar como Rachá. Mas quando ele fala da mulher, a gente acredita tanto que ele está falando para a mulher, mas não para começar, para levar isso para o criminal, vamos dizer assim, e falar, você matou, vamos ver qual é a tua pena. Já que a gente não acredita porque ele é Karov para ele mesmo, mas se ele falou isso, a gente acredita no que tange para a mulher. Quer dizer, um mesmo caso, a gente leva pro civil, não leva pro criminal. Lei maravilhosa, você é maravilhosa, vou falar então maravilhoso, fala como maravilhoso, fala que a gente não recebe dele mesmo, que é aquele que fala que aquelas coisas que eu ponho a minha vontade, ele não recebe essa eduto. Vou falar que ele fala como maravilhosa, que a Bíblia falou no nosso Mishnah que ele proíbe a mulher de casar com um outro que teve a eduto dele. Quando ele fala que eu matei, ele fala, a gente matou, pode amar. A maravilhosa, que eu falei, a filha da banana para banana que você quer me colocar só como maravilhosa, o que eu falei até para banana. Deixar ele deixar diferente a testemunha da mulher, até que para banana que caminham eles foram mais lenientes, Menashe da maravilhosa, e maravilhosa para você, e fala que era Menashe para maravilhosa. Por que eu falei que era maravilhosa? Quer dizer, a gente nunca quer pegar uma opinião e falar que era só
de acordo com o Rabi, ele começar a diminuir as opiniões. Então ele fala, Rabi Yosef poderia te responder que é diferente o caso dele contra o caso da Rabi, que no caso da mulher falaram que eles fizeram uma leniência especial para liberar ela de casar com outro e no Davi não pode comparar. Aí a gente falou, Haragtiv, Haragnunu de nascer. A gente falou, se a pessoa que fala, eu matei o marido dela, não pode casar com ela. Agora, a pessoa que fala, a gente matou, pode casar. Como assim? Fala, agora, mas na Haragtiv, mas na Haragtiv, qual a diferença? Eu matei, a gente matou, a maravilha da o Meraniaiti Morgav. Não é que a gente matou. Eu estava lá quando mataram, eu vi todo mundo matou, eu estava lá junto. Veata ne amro lo Rabi do Rabi do mas ele se me khachia sale exato que a ponto que aquele ladrão que pegaram ele roubando e o tribunal lá laico da época botou ele lá, pena de morte, vamos embora. E no meio que ele estava lá no corredor lá para ser levado para execução lá em praça pública. A Malaim ele falou para eles, olha, vai lá e conta para aquela mulher que eu matei o marido dela na entrada de Ló. Abre lá e fala para ela, a gente fala que eu matei o marido dela na entrada de Ló. Bom, quando eu estava entrando, quando ele estava entrando em Ló, Veisu et Istó. E Ramim permitiram que ela casasse com outras pessoas. Mas peraí, ele falou, eu matei. Como é que você acredita nele? Fala, aqui está o caso que o que ele falou, eu estava junto com eles. A gente falou que ele é listim, ele é um ladrão, ele é rachá. Nitpassa, ele disse, não, ele estava junto com os ladrões, ele não é o próprio rachá. Por isso que a gente acredita. A gente falou que eles botaram ele lá, ele estava saindo lá para a sentença, lá para ser executado. Isso aqui não foi o Bedin do nosso Bedin que fez isso, foi o tribunal laico. O tribunal laico ele gosta de achar o bode expiatório e matar logo. Então não dá para confiar que eles realmente irão achar. Então por isso que a gente se acredita no que ele falou. A mulher que fez ele fez um juramento, não quero mais ter proveito do meu marido, e ela foi num Chacham para permitir liberar ela desse juramento, mas ele não achou nenhuma brecha para liberar ela. Então agora acabou, não pode ter que separar. Esse Chacham que não achou nenhuma brecha, ele não pode casar com a mulher. Assim também, agora, no outro caso, se a mulher foi aquela casa da mulher que ela casou mais nova, até que ela chegou e ficou um pouco mais velha, ela pode agora recusar. E ela foi lá e recusou, e ela foi lá e fez a Khalitsa na frente daquele Chacham, e do Khalitsa e recusar, não pode ser naquele Chacham, tem que ser Bedin. Então, um desses pode casar com ela, não tem problema. Já que é Bedin, não é um só. Fala, a Itira e Saena, vem mais a esquina. Fala, se ele permitisse, vamos supor que esse caso aqui ele não achou nenhuma brecha para permitir a promessa dela. Vamos supor que ele achou a brecha para permitir a promessa dela. E agora ele casou aí ele continuou casado. E aí ele se divorciou, ele pode casar com ela? Qual a diferença? Ela pode fazer a carne ali, mas não precisa. Depende da promessa. Você tem que falar claro qual foi a promessa. Se você lembra da promessa, a Torá dele não vale. Você tem que explicitar, sei lá, detalhar a promessa. Você não lembra. Quando você não lembra, você faz a Torá dele aquela geral. Mas se você lembra da promessa, você sabe qual é a promessa que tem, você tem que detalhar a promessa. Não vale a Torá dele. Então aqui ela foi liberar a promessa dela, não conseguiu achar nenhuma brecha para liberar a promessa dela. Vamos falar agora para lembrar que é o caso de Lima, se for uma pessoa só que está ouvindo só uma pessoa que está liberando ela, quem falou uma pessoa pode liberar. Tem que poder com 3. Porque se fala que é um, ele não pode casar. Se estão 3, se são 3, se forem 3, quem é que vai ficar? Quem é que vai ser suspeito? São 3 coisas, um quer casar, 3 que liberaram. Deixa eu ver, a gente acabou de ver no final da Mishnah. Se ele fez Harissal, ou recusou, pode casar, porque é um Bedin, então se tem 3 pode casar. Fala, não é um Bechad. O caso da nossa Mishnah é com um só. É naquele Chacham Mumcher
aquele especialista que pode ser um só. A Hanami Me'achid Mumche, aqui também no Achid Mumche, naquele único especialista que ele pode ser um só, que pode liberar ela do Nélio. Agora, a minha não chega no final do se ela recusou ou que fez a Khalitsa, já que ela frente do Bedin com 3, ele pode, um desses pode casar com ela. Agora, Tama de Bedin multiplica por Bedin na B3, se fosse com 3, com 2 não. Multiplica por Bedin tem 3. Fala agora, mas nada meado, nada qual a diferença do Braita, Edim Khatumim, elas têm de cá, porque deixar o Khaju Kabila levar a pessoa, os Edim que assinaram um testemunho sobre a venda de algum cão ou sobre um gueto de alguma mulher. A gente não suspeita que eles estão assinando e eles não podem casar com ela, porque já que são 2. Não suspeita. Então qual a diferença? Por que ele está falando só porque é Bedin, porque são 3? Se fossem 2, não poderia? E Gufa Kamash falando. Não, a Mishnah ela quer trazer a própria ensinamento dentro do outro, traz isso aqui também. Olha, além disso, se fosse um não poderia, você tem que saber também que Khalitsa e Miun tem que ser feito com Bedin com 3. E Gufa Kamash falando, porque não vai lembrar, se Miun Bifrish, tem que Kamash falando, Miun Shoshá. Para tirar aquilo daquela opinião que fala que o Miun que recusa pode ser com 2, não, só pode ser com 3. Você aprende aqui, pode ser com 3 também. E Baileu fala agora, Kanas Mal Shevitzi. Vamos lá, agora vai voltar agora que está falando. Se o Chacham ou o Shaliach que vieram lá com o Get, tá? Eles casaram com a mulher. O cara que trouxe o Get casou. A gente falou que não pode casar, casou. Tem que força separar ou não? Rav Kahana Amar Kanas Motzi. Rav Kahana falou que casou, tem que separar. Vai chamar Kanas Motzi. Casou, não precisa separar. Taneleu Rav Zut e Dever Rav Papi que deveria omer Kanas Motzi. E falaram, estudaram em nome de Rav Zut, em nome de Rav Papi, como aquele que fala que se casou não precisa separar. Para agora valeu lá banana, Rav como assim? Mará ou Simará, que você aprendeu do seu rabino ou você tem algum argumento para falar isso? Quer dizer, você que fala Kanas, que se casou não precisa separar. Como é que você aprendeu isso? Eu aprendi isso da Mishnah que a gente vai para frente, eu fui para trás com a nossa Mishnah. Então, Mishifra, aquele que teve o quê? Que teve boatos, que ele teve alguma coisa com a escrava, e ela foi liberada. Ou meu Evedo Ravimou da Goiás, e ela se converteu. Harizelo, isso nosso não pode casar com ela de novo, mas se ele casou, a gente não força a separar. Fala, alma, birinaná, loma bkina. Então parece que a gente não força ele a separar só por causa do boato. A Hanami aqui também, no caso do Chacham ou do Shaliach que trouxe o gueto, birinaná, loma bkina, não por causa do boato, por causa do que está assim, eu só força ele a separar. Em vez de só um gueto. Não, aí parece que já que ele não tem o Stark morrer, então parece que não. Parece que. Deixa eu ver se é que está falando só do Chacham ou do Shaliach? Está falando de gueto. Se fosse um Edut que o cara morreu, um Edut que o cara, sei lá, aconteceu alguma coisa. Vamos ver agora, Mishnah. Vechulam, todos esses o quê? O Chacham que não achou uma brecha para liberar a promessa. Ou o Shaliach que trouxe o gueto. Ou o testemunho que o cara morreu. Todos esses que a gente falou, o que ele não pode casar com a mulher é o quê? O medo. O tarot nacional. Se eles eram casados e faleceram as mulheres deles, nesse caso ele pode casar com essa mulher. Por quê? Porque se ele era casado, a gente não suspeita que ele fez isso de propósito. Vechular e tudo isso, nesse caso também, se eles testemunharam, etc, essa mulher casou com um terceiro e depois se separou ou ficou viúva desse terceiro e quer casar com ele agora, também não tem problema. Vechular e todos esses são permitidos casar com as filhas dela ou as irmãs, etc. Ou essa mulher é permitida casar com os filhos desses ou com os irmãos desses. A gente fala que a pessoa não vai fazer o Edut para o irmão. Mará, Metu Init Karshuló, se faleceram as mulheres deles, agora, está claro, eles eram casados, faleceu a mulher deles, podem casar com essa mulher que eles foram no Shaliach, etc. Mas se eles se separaram, não, por quê? Porque separar pode ser de propósito. A maneira filha lavaste de atané pelo integral chama de uma brada para que eles se separaram. O caixa é rabedá, vai catatá, adiló rabed catatá.
Mas tem uma breta que fala que mesmo se eles se separarem, vai casar com essa mulher. É só o caso deles serem casados, é uma prova que eles não fazem esse propósito. Fala, não está cachê. Nesse caso que ele falou que mesmo se eles se separarem, é o que? É quando já tinha uma briga de antes. Todo mundo já sabia que eles não estavam se dando bem. Então se eles se separaram, não foi só porque essa mulher se separou. Não foi ela que agora que despertou a separação deles. Agora, no caso que está falando que não, é porque eles não tinham uma briga de antes. Bem, você pode ter outra resposta também. Viado lá vai contar os dois, no caso que não está trazendo briga de antes, virou caixa, não está cachê. De argilhu, de argilai. Nesse caso, é ele que quis se separar, fala para não casar com ela. No caso que ela quis se separar, aí ele pode casar com a outra, porque tem que se separar ela. Verrulado, a gente viu que todos esses casos, quer dizer, esse que traz o gueto, o xalê que traz o gueto de fora, ou aquele que foi testemunha que o cara faleceu, ou o cara que não achou a brecha, Shenissu, depois eles casaram, elas se casaram com um terceiro, depois ficaram viúvas e separaram, pode casar com ele. Agora a Mita Groshin. O que você está querendo falar? Disso está falando é o que? Nosso Mishnah, sobre a Mitá, sobre a morte, quer dizer, a mulher que ficou viúva da segundo marido. É diferente da que ficou viúva da primeira marido. E a que separou do segundo marido é diferente da que separou do primeiro marido. Talvez o motivo é o mesmo. Ele fala, olha, só posso se você ficar com outra. Ela casou com outra, separou da outra, tal. Talvez é tudo no mesmo pensamento, tudo pensado. Para a grande matéria de Loquerebe, talvez ela não queira Kerebe e Amar, Vitrezim e Ava, Hazaká. Kerebe fala que nos dois casos ele teve Hazaká. E aí você não pode poder nesse segundo caso falar, não. Mitá, Gerushina Mitá. Aqui está falando do caso que ele teve, que faleceu e ele ela tinha se separado, ou que ela tinha se separado e o segundo faleceu, mas realmente faleceu, separou, parece que não é prova de nada. Todos seriam permitidos que casassem com os irmãos desses testemunhos. Não fiz testemunho, mas também qual a diferença desse caso? Porque aquele que falaram que teve uma fofoca, que ele teve alguma coisa com essa mulher, ele não pode nem ter coisa nem com a mãe, nem com o filho, nem com a irmã dessa mulher. Qual a diferença daqui? Se a gente suspeita que talvez ele está de propósito, fazendo testemunho, o cara morreu de propósito dentro do gueto. Por que ela vai poder casar com o filho dele ou com o irmão dele? Fala, Gumará, a diferença é o seguinte: as mulheres que vão visitar mulheres é mais comum. Por isso que o Dino é que a gente tem a suspeita que talvez esse cara que estava aqui, que teve um boato com essa mulher, talvez ele também vai vir na mãe, na filha, na irmã, quer dizer, está proibido sobre todo mundo, porque elas já estavam se frequentando, o cara estava de olho, etc. Gabriel, agora os homens com os homens, não é diferente, eles não se encontram tanto, então, depois que eles não têm tanta, não vão ficar combinando, etc. E Nami fala assim, nasce de lá, Santos que vai dar nos Haddad e lo cap de Haddad, Gabriel da Santos que está mandando, cap de Haddad, ele vai falar o contrário. Vamos falar o que as mulheres, que quando elas estão as mulheres que estão saindo com homens, assim fala agora, homens que estão saindo com outras mulheres, elas não proíbem outras mulheres para o marido dela. Então talvez essas mulheres casadas elas se preocupam mais com os maridos delas, que ele não tenha outro problema com outras mulheres. Então, talvez a Braita falou por isso que o homem que é casado com uma homem que teve a fofoca sobre uma delas, ela não pode, parece que ele não pode ter nada com a irmã, com a filha, nada disso. Agora, por outro lado, os homens, quando eles têm alguma coisa com outra mulher, eles proíbem também os outros homens. Por exemplo, o homem que teve alguma coisa com uma mulher casada, proibiu o marido dela. É diferente da mulher, que se teve alguma coisa com o homem casado, não proibiu a esposa dele. Então, capadeada, os homens que eles se teve... Um homem que teve alguma coisa com uma mulher casada, proíbe o marido também. Então os homens eles ficam de olho no outro. Porque o outro pode proibir ele, a mulher dele.
As mulheres não tanto, talvez elas não olhem tanto, então a gente fala que está proibido. Mas os homens já que se policiam mais, então fala que não está proibido. Já que as mulheres não se policiam tanto, talvez nos proíbe mais. E aí fala assim, a Vivna, se for assim, a gente já deveria falar o quê? Para permitir também casar até com o pai dele. Porque a Mishnah fala o quê? É só o filho ou o irmão. Agora, nem está falando, lógico que o pai também, devido ter nele, que ele é filho dele, é lógico que ele também vai ser proibido. Ela fala, não, não precisa viver em maloca, mas que não. Mas no caso do filho, ou o irmão, que a gente pode falar que o pai dele, ou o irmão dele, ele que fez ele ser permitido, porque ele que fez o eduto, ele que não achou a brecha, etc. Talvez ele não vai ficar com vergonha do irmão ou do filho e tal. Em Maló também vai falar o que talvez então ela não é proibida de ficar com o irmão, com o filho, que ela vai falar que ela é proibida de ficar com o irmão, quer dizer, que ela vai também falar que ela pode casar com o irmão, com o filho, que não tem essa suspeita. E muito mais que o pai dele também. O pai dele, muito mais que ele ficaria com vergonha, que a gente não suspeita. Se não suspeita do irmão e do filho, que ele não está tão preocupado com a vergonha, também suspeita do pai, é que pode casar, essa mulher poderia casar com o irmão, com o filho dele, que daquele cara que foi o Edo, que foi o Shalir, que foi o sujeito, poderia casar também com o pai. Ele é Danach, sabe disso? Exatamente.